Bom, é um prazer moderar esse painel. Eu sou Fernanda, CEO da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde. Jans, Gavazza, Pedro, é um prazer ouvir as colocações de vocês. É uma pena a gente não poder receber perguntas, do palco, né, são sempre, as melhores, mas, eu tenho algumas perguntas, eu escutei muito atentamente as colocações, de vocês. Todos nós aqui conhecemos o mercado de hidrogênio, né, todos nós de alguma forma ou de outra já acompanhamos esse mercado tangencialmente, diretamente, ou são, empresas que vão produzir ou vão comercializar ou vão transportar, né, Pedro, de alguma forma a gente está relacionado com essa indústria. Mas essas discussões de hidrogênio verde, elas começaram lá atrás, né, elas começaram há 4 anos atrás provocadas pela Alemanha. Provocadas por uma necessidade de descarbonizar alhures, de descarbonizar fora do Brasil, olhando esse potencial que todos os palestrantes de manhã colocaram e o Pedro colocou de uma forma esquemática muito interessante agora, ao final. A gente aqui tem todas as condições, eu gosto de dizer que nós temos todos os fundamentos mercadológicos para produzir esse hidrogênio de baixo carbono, o hidrogênio verde, né, melhor dizendo, e trazê-lo a um preço competitivo até 2030. Essa discussão começou impulsionado pelo mercado alemão, que botou muito dinheiro aqui, incentivou muitas discussões ainda, coloca, mas à medida que nós fomos estudando e desenvolvendo, né, Gavaz, a gente estuda muito, a gente trabalha muito, a gente se alimenta, fica mais inteligente, a gente descobriu que existe um mercado nacional também. Existe um mercado nacional potencial para fazer o hidrogênio verde no Brasil, que vai fazer uma amônia verde para os fertilizantes nacionais, que vai fazer o aço verde para que a gente possa manter a produção de aço sendo exportada para a Europa, que a gente vai trazer a indústria química de volta para o Brasil, que foi exportada para alhures também por causa do alto preço do gás natural. Então, essa discussão passou a tratar de um mercado nacional também. Feito esse contexto, Jans, eu queria perguntar para você que eu estou muito na ponta, né, dessa discussão ali, representando os investidores. Então, eu tenho aqui os produtores, tem 4 grandes projetos que vão ter sua decisão final de investimento no próximo ano, todos projetos de produção ou de metanol, ou de amônia, ou de hidrogênio verde. Mas quando a gente vai lá para a Europa, para a Alemanha, não tem off-taker, não tem comprador. Fala para mim, Jans, onde estão os compradores? Nunca mais vão me convidar para esse evento. Acho, eles estão lá, mas ainda não estão lá, mas ainda não numa maturidade para se pronunciar. Acho, se olha o que aconteceu na Alemanha nos últimos 4 anos e aconteceu aqui no Brasil, se dá para ver, especialmente nos últimos 12 meses, esse pragmatismo, uma unidade de governos federais, estados, de aproveitar essa oportunidade de hidrogênio verde com toda a regulamentação que foi institucional nos últimos 4 meses, que mostra uma unidade. A Alemanha, assim como o outro da Europa também, ele estava num bom caminho, mas saiu um pouco do trilho, né, com a guerra na Ucrânia, que tive que O renovar mundo todo saiu do trilho, né? o mundo inteiro, mas a Alemanha que de hoje para amanhã eh, tive que mudar a matrix energética quase por 50, 60%, tirando gás e petróleo da Rússia, né? Isso é um desafio. Outro lado, também falta essa unidade, acho, política de atacar essa transição energética, porque também para a Alemanha é um pouco diferente, né? O Brasil é muita oportunidade, muito a neoindustrialização, muitos postos de trabalho que se poderia criar em regiões no Nordeste que não são tanto industrializados. Na Alemanha, o alemão em si já tem sempre medo do futuro, né? Então é uma mudança. De repente, o Estado poderia forçar, botar uma bomba de calor em vez de um aquecimento com gás natural na sua casa, vai custar muito dinheiro.
como vou transportar o gás, o hidrogênio, né, dentro da Alemanha, também um gasoduto do CO2, que há muita discussão. Então, falta um pouco esse pragmatismo que muitos líderes industriais estão pedindo isso da Alemanha, assim também da Europa. Se fala muito, mas falta este ponto direto. Eu sempre falo também, nesta fase de guerra, né, acho que o ministro da Economia foi para Catar, assinou um contrato de gás natural líquido, sem a Alemanha tendo um porto para reliquificação, né, para receber. Então, lá tive no estado de guerra, tive esse pragmatismo. Eu sempre falo, faça o mesmo hidrogênio para facilitar, assim, uma coisa, e no momento que se construi as plantas aqui, dá para criar também a infraestrutura. Eu acho tem esses potenciais, dá para ver os grandes consumidores, como uma Total, como a ThyssenKrupp, eles fazem licitações, mas fazem licitações globais. Então, cada um pode participar e entregar o hidrogênio lá, tem nada que diretamente está ajudando o Brasil. Mas eu acho que falta um pouco esse suporte pelo governo alemão, mas também europeu, para ajudar aqui no Brasil ou talvez em outros países criar esses pequenos projetos segurando essa demanda. Excelente, Jean, obrigada. Falta pragmatismo, né? Esse seria o bottom line. Exatamente. E num cenário geopolítico muito conflituoso, que é o que a gente vive hoje, né? E agora com a ascensão do Trump, pode ser menos conflituoso por um lado e mais instável por outro, né? Toda a economia vai proteger a sua matriz energética e proteger a sua população. Então, é normal. O que a gente não pode é imaginar ou a gente tirar do radar de que, ainda que os projetos sejam retrasados ou sejam postergados, o vetor é descarbonizante. A direção da economia é na direção da economia do século XXI e ela é verde. É isso que a gente não pode perder de linha. Obrigada pela sua gentileza de estar aqui com a gente, pela sua resposta. Você se saiu brilhantemente na minha saia justa para você. Gavazzi, você falou de gás natural, eu também não podia moderar você de gás natural, porque eu advogo pelo hidrogênio verde, não pelo hidrogênio de gás natural, mas vamos lá. Vocês já estão pesquisando, já estão olhando, na Europa já tem o hydrogen, aquele Green Hydrogen Backbone, né, que são 33 empresas. O que é isso? É um grande gasoduto, são 33 empresas que vão congregar um grande projeto para misturar hidrogênio ao gás natural e transportar pela Europa. E Portugal, por exemplo, já tem 2% de mistura de hidrogênio verde ao gás natural. Inclusive com demanda, né, com demandantes querendo o maior poder calorífico do hidrogênio. Fala para a gente, Gavazzi, se vocês já estão pensando nesse transporte, nesse mixed, em como acomodar os negócios. Inclusive, a primeira lei do hidrogênio, né, lá atrás, um ano atrás, ela tinha esses percentuais de mistura, né, isso foi removido, mas existe essa indução de demanda nesse sentido. Vocês estão trabalhando com isso, Gavazzi, por favor? Sim, obrigado pela pergunta. A importância desse debate é ele poder aglutinar aqui vários segmentos da cadeia e a gente observar, a partir dos depoimentos, a partir das apresentações, as fases em que cada um de nós estamos, né, para que possamos, de forma integrada, fazer evoluir essa economia de baixo carbono. Acho que você colocou de forma muito positiva. De fato, no Nordeste brasileiro, principalmente, mas eu hoje tenho a honra de presidir o Conselho de Administração da ABGás, que é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Gás Canalizado, e dos investidores relevantes do setor. A gente vem há muito tempo tratando da redução da emissão de carbono. Além de cumprirmos já o papel histórico do gás natural, nós desenvolvemos, e o Nordeste é profícuo nisso, a principal experiência de produção de biometano. Vou chegar lá na sua pergunta. A principal experiência de produção do biometano está no Ceará, a partir da produção
o biogás no aterro sanitário de Caucaia, Grande Fortaleza, projeto que, quando se iniciou em 2014, aliás, os primeiros passos foram dados aí por 2012, havia uma desconfiança muito grande do mercado e dos distribuidores de gás. Hoje é um sucesso a operação e ela já injeta biometano, que faz com que a redução da emissão de carbono seja ainda maior no gás natural. Ela já injeta de 15% a 21%, não é? Com as especificações que, inclusive, esse projeto pioneiro foi a matriz para que a ANP estudasse o biogás e tratasse de uma resolução que hoje está em vigor, não é? De quais as especificações que aspectos de tratamento tem que ter para que o biogás vire o biometano, exatamente fazendo a retirada dos contaminantes e adequando ao gás natural. Então, essa é uma realidade. E o estudo, não é, para o hidrogênio verde, em todas as nossas distribuidoras, eles começam a evoluir. Claro que uma discussão ainda incipiente, ainda nova, ainda poucos dados científicos, uma comissão que o Estado do Ceará montou, ela chegou a uma análise primeira de poder injetar com os gasodutos atuais 3 a 6% de hidrogênio, mas como nós sabemos que o hidrogênio, por ser molécula menor, ele pode, né, atrapalhar, vamos dizer assim, a integridade dos dutos, a gente tem visto de forma bastante interessante a evolução no mercado do fabrico de equipamentos. Não só Pedro falou aqui da experiência da empresa que ele dirige, mas também é importante dizer que diversos supridores com os quais a gente tem dialogado, em Portugal tem a PRF e a Galp a contrata para uma série de ações. A gente teve a oportunidade de visitar os galpões de produção. Eles já estão produzindo os equipamentos adequados a transportar também o hidrogênio. Então, isso é uma realidade hoje. Nós precisamos fazer com que a transição energética ela só é possível ser desenvolvida de uma forma integrada, sustentável, falei aqui, não é? E protegendo o meio ambiente e a vida das pessoas, mas é fundamental que cada segmento dê um passo adequado e que a gente utilize, inclusive, eu acho muito importante que a gente utilize o valor gerado, os ganhos gerados pelas empresas distribuidoras de gás, é assim que nós pensamos, e as demais dos combustíveis fósseis, utilizar os recursos, uma parte significativa dos recursos oriundos do seu desenvolvimento de negócios para o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Nós criamos recentemente, e o meu colega Magno Bernardo vai falar aqui num dos últimos painéis da tarde, nós criamos um programa e uma política de inovação, né, que num segmento que a gente ficava ao longo do tempo meio que patinando, dizendo que era interessante, mas não tomando nenhuma medida concreta. Então, hoje a gente tem um investimento concreto, tem uma política de inovação que chama Inovae, e o Magno dirige um comitê intersetorial com gente de todas as áreas da companhia, e isso tem sido um sucesso, tem motivado, tem feito com que as pessoas tenham espaço para expressar suas ideias de novidade, agrega conhecimento, valor, consciência da necessidade de fazer a transição energética, mesmo que estejamos trabalhando com um combustível fóssil, né? E isso serve como um elemento catalisador de um movimento, né? Não só da ação concreta das pessoas, mas dos seus pensamentos no sentido do futuro. O que é que eu posso fazer aqui no negócio em que eu estou para produzir essas novidades, né? E eu queria rapidinho comentar que o Jean trouxe uma informação importante. Nós temos, e você também agregou com a ascensão do Trump nos Estados Unidos, nós temos situações que podem melhorar, situações que podem piorar, mas eu acho que tem muito de geopolítica, de geoeconomia política a ser examinada no desenvolvimento dessas questões. Ou, no popular, como se diz no interior da Bahia, tem muita água ainda para passar debaixo da ponte. Tem muita coisa para cusculhar ainda para a gente resolver, né? Gavazza, obrigada. Você trouxe um elemento muito importante que eu gosto de destacar, que a indústria de hidrogênio ela já existe, né? A indústria de hidrogênio já existe. A margarina que a gente comeu de manhã, ela tem hidrogênio.
O sorvete que a gente vai comer aqui na sobremesa tem hidrogênio. Então, é uma indústria já estabelecida, né? O Brasil produz e consome 500.000 toneladas de hidrogênio odiernamente, então não é nenhuma novidade. A novidade é a quantidade que a gente se propõe a fazer, o espraiamento que a indústria de hidrogênio verde se propõe a fazer e a forma de fazê-la totalmente verde, utilizando aí energia eólica, energia solar, energia hidráulica. E aí, já que é uma cadeia amplamente difundida e, como você falou já, com tecnologias desenvolvidas, eu trago o Pedro para o debate, porque o Pedro é um elo fundamental dessa discussão entre os produtores e os compradores. Porque eu recebo duas perguntas, acho que quase todos os dias. Minha senhora, quem vai comprar esse hidrogênio verde? E minha senhora, quem vai transportar esse hidrogênio verde? Então, todos os dias eu recebo esse tipo de pergunta. Então, são tecnologias que já existem. E trazer e mostrar a maturidade da forma com que o Pedro trouxe, que são tecnologias que já existem, que já são amplamente difundidas e que a gente vai trazê-las para o Brasil, né? E lembrando que a Lei 14.990, que é a lei dos incentivos creditícios para o hidrogênio, são 18,3 bilhões de reais, ela vai privilegiar as rotas de menor emissão e o adensamento da cadeia produtiva. E aí, Pedro, eu queria que você trouxesse para a gente essa discussão sobre essas possibilidades reais, né? O quão isso já é possível e tangível e factível, né? Que fica muito no ideário popular de que não se consegue comprimir, não se consegue transportar, não se consegue. Fala para a gente do projeto da Gofurria aqui no Brasil. Obrigado, Fernanda. Bom, como você bem colocou, a técnica de eletrólise, ela é uma técnica e uma tecnologia madura. A primeira vez que se colocou uma corrente elétrica na molécula da água para a produção de hidrogênio foi em 1789. De 1789 até 1850, a tecnologia foi amadurecendo de modo que no final do século XX, no final do século XIX, as primeiras plantas em escala utilitária de eletrólise entraram em operação. Em 1927, nós tínhamos plantas para a produção de amônia e fertilizantes nitrogenados, utilizando a técnica de eletrólise alcalina de pressão atmosférica, utilizando energia hidrelétrica em escala utilitária, como se diz hoje, como a gente está projetando hoje, como a NA está projetando hoje as plantas aqui na Bahia, e as outras empresas de engenharia estão estudando e fazendo as viabilidades. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não está numa corrida tecnológica. A eletrólise não está numa corrida de amadurecimento de tecnologia. Ela está voltando a ganhar escala. Poxa, Pedro, mas por que ela perdeu escala? Em 1927, nós tivemos uma crise econômica global, tensões geopolíticas e uma necessidade de distribuir energia mais rápido, porque o mundo precisava de energia mais rápido. E naquele momento era mais fácil pegar um óleo, colocar numa lata e chipar para o mundo inteiro do que você transportar elétrons por aí. 100 anos depois, a infraestrutura, a tecnologia e a geração de elétrons, principalmente renováveis, amadureceu. A economia global, depois do que aconteceu na metade do século passado, especialmente com o primeiro tratado de direitos humanos, como começou -se a discutir desenvolvimento sustentável, e o que aconteceu depois com a industrialização desenfreada, fez com que a técnica de eletrólise fosse discutida novamente como uma técnica sustentável na Eco 92 no Rio de Janeiro. E a partir daí, nós estamos trilhando essa trajetória. Então, hoje, no momento, Fernanda, a técnica ela está ganhando escala. A Gofurria hoje possui 3,5 GB de capacidade de fabricação de eletroplate e integração do sistema de eletrólise na nossa fábrica em Xangai. E estamos estudando aqui no Brasil, com os projetos de escala utilitária, o nosso approach para fazer esse fornecimento. Então, a cadeia de suprimentos tem que parar para analisar como é que de fato a gente vai executar,
A gente está falando, acho que a gente fala muito de projeto, os fabricantes de eletrólise. Não, vamos fazer lá e a gente tem a nossa fábrica de eletrolisadores e vamos usar a nossa fábrica de eletrolisadores na Coreia do Sul para fazer projeto no Brasil. É mesmo, a gente vai transportar gigawatts de eletrolisadores via marítimo fabricado lá na Coreia do Sul para a gente fazer aqui? Será que isso dá certo mesmo? Bem, e aproveitando esse gancho para falar da utilização. A beleza da técnica de eletrólise é que a gente utiliza o transporte de elétrons para fazer a reação química. Então, com certeza, as questões de distribuição precisam ser verificadas porque a gente tem a geração de energia descentralizada, o consumo descentralizado, porém, a gente precisa entender que, na minha visão, a transição energética perpassa por modelos de negócios diferentes e a gente precisa pensar a cadeia produtiva de forma diferente, adaptada à matéria-prima que a gente tem naquele determinado ecossistema. E a beleza da eletrólise é o seguinte: a água é o mesmo H2O em qualquer lugar do mundo, o que a gente precisa é tratar a água a montante da eletrólise, e o elétron é o mesmo elétron que consome-se em qualquer lugar no mundo, falando da eletrólise, de modo que a gente consegue distribuir a geração. Então, o conceito que a gente vem de uma fonte, eu não vou nem chamar carbonizada, né? Porque, repare, a gente condenar, só um comentário, a gente condenar o hidrocarboneto é a mesma coisa que a gente se matar, né? Porque a gente é hidrocarboneto, né? Nós somos um conjunto de diversos hidrocarbonetos. Então, não quer condenar o hidrocarboneto, mas a fonte de obtenção desse hidrocarboneto, que é centralizada, exigia que nós tivéssemos produções centralizadas e uma distribuição desses derivados condizente com essa centralização da produção. A tendência da eletrificação de processos, biorefino e distribuição de síntese, miniaturização dos processos industriais, traz consigo o conceito de distribuição de produção industrial, minimizando as necessidades de infraestrutura de transporte de longuíssimas distâncias, apesar de ser algo muito importante a gente trazer no tema. Não é dizendo a gente não precisa pensar em armazenagem, não, muito pelo contrário. A gente tem na cadeia do hidrogênio a armazenagem, desde a aplicação veicular, que é uma grande aplicação que a Gofurri tem destaque. Inclusive, lançamos esse ano um tanque de hidrogênio líquido veicular, já liquefeito, para aplicação em fuel cell, como nas cadeias de distribuição de gás, com as técnicas, por exemplo, de coatings específicos. Estava discutindo recentemente com o Carlos Peixoto, que é um empresário da área do hidrogênio, que está olhando sempre os gargalos. Esse é um dos, como é que a gente consegue reaproveitar a infraestrutura de distribuição existente sem precisar fazer um novo investimento. Então, acho que é isso, Fernanda. Tentei ser um pouco amplo aqui e responder as duas perguntas de uma vez só. Foi Obrigado. ótimo e foi brilhante. Pedro, estou te esperando lá na BIV para trazer essas discussões para dentro da associação. Bem, eu gosto muito de histórias e de analogia e vou encerrar esse painel com uma história que eu ouvi. Em 1962, o presidente Kennedy solicitou ao Congresso Nacional americano recursos extraordinários para levar o homem à Lua naquele século e trazê-lo em segurança ainda dentro daquele século. Ele não queria levar o homem à Lua porque era fácil. Ele queria fazer porque era difícil, porque era complexo e porque aquilo geraria uma quantidade de desenvolvimento tecnológico impressionante para a economia americana. Hoje a gente está aqui discutindo e vai reverberar o desenvolvimento da indústria do hidrogênio verde e todos os aspectos e todo o arrasto tecnológico de tecnologias, como o Pedro falou, como o Gavaza falou, e de mercado, como o Jans falou, que a gente ainda nem tem ideia do que pode acontecer. Senhoras, senhores, muito obrigado por terem acompanhado a gente até agora e eu acredito que agora seja a hora do almoço. Obrigada.